depois da tragédia? É claro que a gente precisa cobrar o que foi feito antes para mitigar os efeitos, mas e depois? Por onde começa? Não apenas falando de reconstrução, mas de uma mudança de mentalidade, valorizando a prevenção, o cuidado para que isso não se repita num próximo evento, num próximo temporal. Sobre isso, eu converso com o analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite, que bom que o senhor está aqui com a gente hoje. Essa é a pergunta básica. Por onde começar depois do que a gente viu no Rio Grande do Sul? Veja, Márcio, algumas medidas já estão sendo tomadas. Nós temos aqui uma arte que mostra isso, né, como resgate, remoção e alojamento de pessoas. Nós vamos precisar muitos hospitais de campanha, suprimentos hospitalares e itens pessoais, itens de alimentação, itens de higiene para as pessoas que estão desalojadas. E depois, essas são as medidas emergenciais. Nós temos medidas de curto prazo, que é recuperação de estradas e pontes, o restabelecimento de rotas de logística, porque municípios já estão enfrentando o desabastecimento, né, de alimentos, itens essenciais, combustível e o restabelecimento de água, luz e comunicações. Mesmo aqueles municípios onde a água não foi interrompida, o suprimento, o fornecimento não foi interrompido, há uma preocupação grande com a contaminação, possível contaminação das redes de distribuição de água. Então, nós podemos ter surtos de leptospirose e hepatite pós esses eventos. Né? Isso aqui é o que a gente pode chamar de reação ao que aconteceu. E a prevenção? Viria nesse quadro aqui, né? Veja, uma avaliação das áreas de risco foi feita recentemente pelo Serviço Geológico do Brasil. Foi entregue uma reavaliação no segundo semestre do ano passado. Mas eu acredito que isso tenha que ser atualizado diante desse cenário que nós estamos verificando agora, né? Com cotas muito altas, né, de elevação do nível dos rios. Vamos precisar da construção de casas para a realocação das pessoas que forem retiradas das áreas de risco. Né, como a ministra Marina disse hoje em entrevista aqui na CNN, infelizmente, pessoas, né, não poderão retornar a determinadas áreas porque estarão em permanente risco em função das chuvas. Obras de drenagem serão fundamentais para o enfrentamento e nós vamos precisar também sistemas de alerta e orientação das pessoas para que essa cultura, né, agora há pouco você entrevistou, né, o Procurador-Geral e ele falava da dificuldade que tem de convencer as pessoas para que elas saiam das suas casas diante dos alertas. Né? O que precisa é planejamento. Essa PEC que vai tramitar agora, né, que pretende liberar recursos sem um planejamento prévio, isso não vai resolver o problema. E, efetivamente, a questão climática ela passa a ser pautada nas próximas eleições. Então, nós precisamos ver, não só no caso do Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, como os candidatos vão colocar isso nos seus programas de governo. Esse é o professor Pedro Cortes, o analista de clima e meio ambiente da CNN, nos ajudando neste momento a entender o que deve ser feito antes do próximo temporal para evitar uma nova tragédia. Obrigado, professor. Uma boa noite. Boa noite.